Hoje nós estamos começando mais uma edição do jornal Constituição em Foco e o tema de hoje é ativismo judicial no Brasil. Olá, boa noite. Hoje nós estamos começando mais uma edição do jornal Constituição em Foco e o tema de hoje é ativismo judicial no Brasil. Olá, boa noite. Hoje nós estamos começando mais uma edição do jornal Constituição em Foco e o tema de hoje é ativismo judicial no Brasil. Olá, boa noite. Hoje nós estamos... Denomina-se ativismo judicial a atuação proativa do judiciário, que por vezes acaba interferindo diretamente nas políticas públicas, bem como na atuação dos dois outros poderes. Exatamente por conta dessa questão é que trata-se de um tema bastante complexo, uma vez que há quem defenda que essa proatividade seja necessária e há quem defenda que ela é prejudicial, uma vez que poderia interferir na possibilidade de atuação livre dos dois outros poderes. Nesse sentido, uma temática que tem se colocado muito à tona nos últimos tempos é a questão da judicialização da política, né? A seguinte afirmação de que o judiciário estaria de forma direta ou indireta interferindo em contextos que anteriormente eram apenas de cunho exclusivo político e legislativo. Nesse caso, uma vez que o judiciário atua de forma mais incisiva e de forma mais intensa, muitas vezes decisões que são tomadas no judiciário, elas acabam refletindo diretamente na necessidade e na criação de políticas públicas. Nesse caso, uma função que era exclusiva do poder legislativo até então. O fato é que nós temos, de fato, um tema muito complexo, um tema extremamente polarizado, onde há aqueles que defendam esse ativismo judiciário e há aqueles que se oponham de forma veemente contra ele. O fato final, né, o final de tudo é que a gente precisa, de fato, encontrar diríamos que, um lugar de conforto entre um aspecto e outro, o que seria manter um equilíbrio. Essa é a melhor alternativa que nos parece. O autor explica que o ativismo judicial foi determinante para uniformizar a interpretação do direito no Brasil. Isso porque, até certo tempo, ainda durante o período colonial, as leis brasileiras e a forma como se dizia o direito no Brasil eram muito baseados na interpretação e na aplicação do direito lusitano. E conforme as leis brasileiras foram criando sua própria forma e evoluindo, principalmente com uma grande influência da lei da boa razão do século XIX, foi possível uniformizar e criar maior força para as leis e a jurisprudência brasileira. Um exemplo disso é que até certo tempo, até início do século XX, o Supremo Tribunal Federal, STF, tinha uma atuação muito tímida quanto a posicionamento político e quanto à intervenção política. Um caso emblemático seria o caso do habeas corpus número 300, no qual o STF se abdicou de exatamente se colocar em um posicionamento político para não criar um embate com os outros dois poderes, o que diverge muito da atuação política do STF durante meados do século XX, no qual ele decide ter maior força política, maior atuação em determinar como os casos vão ser solvidos e como a jurisprudência brasileira vai começar a ser realmente uniformizada. E então nós temos, segundo o autor, um novo aspecto para o ativismo judicial no Brasil. O autor explica que o ativismo judicial foi determinante para uniformizar a interpretação do direito no Brasil. Isso porque, até certo tempo, ainda durante o período colonial, as leis brasileiras e a forma como se dizia o direito no Brasil eram muito baseados na interpretação e na aplicação do direito lusitano. E conforme as leis brasileiras foram criando sua própria forma e evoluindo, principalmente com uma grande influência da lei da boa razão do século XIX, foi possível uniformizar e criar maior força para as leis e a jurisprudência brasileira.
O ativismo judicial representa uma atuação proativa e expansiva do Poder Judiciário, que vai além da estrita aplicação da lei para concretizar princípios constitucionais. Tal fenômeno surge como resposta à omissão constitucional e à inércia do Poder Legislativo em regulamentar temas cruciais. A Constituição Federal de 1988, rica em normas programáticas, exige essa postura para garantir a aplicação imediata de direitos fundamentais, conforme previsto no artigo 5º, inciso 1. Essa intervenção manifesta-se em decisões que se assemelham à criação de normas, invadindo a esfera da competência dos outros poderes. Defensores veem o ativismo como um instrumento contramajoritário, essencial para a proteção de minorias e a efetivação de direitos negligenciados pela maioria política. Por outro lado, a crítica central reside na violação da separação dos poderes. Juízes, por não terem legitimidade democrática, correm o risco de impor seu subjetivismo e politizar o judiciário. A tensão se estabelece entre a efetividade da Constituição e a soberania popular. O desafio é limitar o ativismo legítimo, que sana omissões do ativismo ilegítimo e que invade o mérito político-administrativo.